Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1, diz assim: Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Isso é Jesus que está dizendo. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos aonde vais, como é que podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Senhor, essa é a sua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o seu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que por meio da ação do teu Espírito, ele possa compartilhar a tua palavra ao coração do teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Deixa eu te fazer uma pergunta: quanto tempo alguém leva em média para se preparar para um casamento? Eu estava esperando essa pergunta, né? Depende, né? Homem ou mulher? Quanto tempo um homem leva para se preparar para um casamento, gente? 1 hora, no máximo 2, né? No máximo 2 horas. E uma mulher? Quanto tempo Gente, 10 minutos. Quanto tempo uma mulher se leva para preparar para um casamento? Uma vida inteira, né? Mulher começa a se preparar para casar, meu filho, desde que nasce. Ela já nasce se preparando para o casamento, sim ou não? Não, fala sério. Quantas mulheres aqui, das que já casaram, você tinha o sonho de casar? Levanta a mão, fala a verdade. Aí, ó. Das que não casaram, quantas têm o sonho de casar? Levanta a mão. Receba esse milagre na sua vida em nome de Jesus, amém? Receba esse milagre na sua vida. A mulher leva uma vida inteira para se preparar para o casamento, amém, gente? Preste atenção. Eu quero terminar essa série de mensagens nessa noite sobre a pessoa do Espírito Santo, falando com vocês um pouco da relação do Espírito de Deus com a volta de Jesus. Como que o Espírito de Deus hoje age a fim de preparar a igreja para a volta de Cristo. E por que eu comecei perguntando sobre casamento? É porque uma das figuras que Jesus usou muito para ilustrar essa realidade do reino de Deus, da sua volta, foi a figura do casamento. Jesus, por diversas vezes, ao ilustrar realidades do reino de Deus ou falar a respeito da sua volta, ele usou a figura do casamento judaico para nos ajudar a entender um pouco do contexto de como seria a sua volta. Exemplo:
Quantos aqui já leram a parábola das virgens prudentes e das virgens insensatas? Quem já leu aqui? O texto fala de 10 virgens, umas que eram prudentes e outras insensatas. Mas esse contexto das virgens prudentes, isso tinha a ver com o contexto do casamento. Era mais ou menos como a gente tem no nosso contexto do Ocidente, as madrinhas. Essas moças estavam inseridas no contexto do casamento. Então, nessa parábola, Jesus estava usando uma figura do contexto do casamento para nos ajudar a entender um pouco sobre a sua vinda. Mas não foi apenas Jesus, irmãos, que usou a figura do casamento para ilustrar realidades a respeito do seu reino. Existe uma outra pessoa que antes de Jesus fez isso, que antes de Jesus usar esse exemplo do casamento para ilustrar realidades do reino, também usou uma figura do casamento para falar da sua relação com o ministério de Jesus. E quem era essa pessoa? João Batista. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 29 e 30, vocês estão comigo? O texto bíblico fala assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo presta serviço ao noivo, o atende, ouve e se enche de alegria sobre o papel dele relacionado ao noivo. Ele ouve a voz do noivo e se enche de alegria. E esta é a minha alegria, e ela agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Com essas palavras, João Batista estava usando o contexto do casamento para falar um pouco da sua relação com a pessoa de Jesus. E por que eu digo isso? Porque João usa uma expressão aqui que era muito comum no casamento judaico daquela época, que é a figura do amigo do noivo. João diz: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. A noiva pertence ao noivo. A minha função como amigo do noivo é ouvi-lo, é preparar a noiva, e quando o noivo chegar, eu me alegro pela chegada do noivo, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Vocês estão comigo, gente? O Leandro Barreto tem uma frase que eu acho sensacional sobre o papel do Espírito Santo no que diz respeito à obra do Pai, do Filho e do Espírito. Olha o que o Lê fala assim, a frase do Lê é a seguinte: toda ação de Deus tem a ver com fazer uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito Santo. Todo projeto de Deus tem a ver com isso. Qual é o projeto de Deus? Uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito Santo. O que acontece é que às vezes a gente não consegue perceber essa questão do casamento judaico no texto de João capítulo 14, porque nós não estamos acostumados com o casamento judaico. Mas toda a linguagem de Jesus aqui em João capítulo 14 é uma linguagem matrimonial. É uma linguagem que expressa a realidade do casamento judaico. Amém? E particularmente Jesus fala aqui de uma pessoa que ocuparia essa posição de amigo do noivo e que ajudaria a noiva a se preparar para a volta do noivo. Eu quero só introduzir para você um pouquinho do contexto da cultura judaica, para você perceber essa realidade do casamento no texto de João capítulo 14. Na cultura judaica, o noivo não chegava para a noiva, se apresentava para ela, começava um relacionamento com ela, para pedir ela em casamento, para marcar a data do casamento. Não era assim que acontecia. Na cultura judaica, quando um rapaz queria casar com uma moça, ele se aproximava do pai da moça. Então ele se interessava pela moça, se aproximava do pai dela e falava assim: eu quero casar com a sua filha. Só que toda moça naquela época era muito preciosa para o seu pai, ela valia muito. Então o pai dizia: se você quer casar com a minha filha, o dote pelo casamento é tal. Filhas eram muito importantes. Então os pais cobravam um valor altíssimo dos noivos, se de fato ele queria casar com a sua filha. Ou seja, se você ama minha filha de verdade, valoriza ela, o preço que ela tem, então você paga o preço para você casar com ela. Estão entendendo? Amém, gente? Pegou? Então aqui, você que é pai, né? Você é pai de uma menina, meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o camarada não tem coragem de se aproximar e falar com você, e não tem coragem de pagar o preço, não serve para sua filha. Amém? Não serve. Não serve. Ou o cara tem a ousadia de falar com o pai da noiva e pagar o preço que o pai estipular para se casar com ela, ou não serve. Vocês estão comigo?
E aí, gente, quando o pai da noiva aceitava, recebia o pagamento, o pai da noiva e o noivo firmavam um acordo, um pacto, uma aliança. E aí o noivo voltava para a casa dele. Ele não tinha nenhum contato com a noiva. O acordo era firmado entre ele e o pai, e ele voltava para a casa do seu pai, para quê? Para construir um lugar para que eles pudessem morar. Vocês estão comigo aqui, gente? Então olha que loucura. O noivo chegava, pagava um preço pela noiva, amém? Mas não se apropriava dela. Ela ficava ainda confiada ao seu pai. O noivo voltava para sua casa, para construir junto da casa do seu pai, um lugar que eles pudessem morar. Irmão, presta atenção, olha o que Jesus está falando. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar-vos lugar. Só que o noivo não queria perder o valor que ele tinha investido, e também não queria perder a moça. Então, para garantir que a moça permaneceria o amando, fiel a ele, até a data do casamento, o que ele fazia? Ele pegava o seu melhor amigo e ele enviava para que esse seu melhor amigo ficasse com a noiva até a sua volta. E esse melhor amigo seria o responsável, junto com a família da noiva, para prepará-la para que ela estivesse pronta para quando o noivo voltasse. Vocês estão comigo, gente? Olha isso, gente. Olha Jesus dizendo assim: não se turbe o seu coração. Creio em Deus, creio em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu estou indo preparar um lugar. Mas eu não vou deixar você sozinho. Eu estou enviando o outro, o Consolador, o Espírito da verdade, para estar com você para sempre. Vocês estão comigo, gente? No capítulo 16, a gente leu semana passada, Jesus fala: o Espírito vos ensinará toda a verdade. Ele vos lembrará tudo que você tiver ouvido de mim, e vai anunciar a vocês aquilo que está por vir. Então quem é que Jesus enviou para estar conosco, para nos ajudar a nos prepararmos para a volta do Cordeiro de Deus? O Espírito Santo. Eu poderia dizer para você sem medo, que hoje o amigo do noivo junto à noiva se chama Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, amém, gente? E ele tem uma função. Qual é a função? Nos preparar para estarmos prontos para nos encontrarmos com o nosso noivo. Vocês estão comigo, gente? Presta atenção. Não sei se você entende isso, mas quando começava a preparação da noiva, quando que ela começava a se preparar para receber o noivo? Ela não sabia, gente, presta atenção, a noiva não sabia nem o dia, nem a hora. Vocês estão comigo, gente? A noiva não sabia o dia e a hora. Dependia de quanto tempo o noivo levaria para construir a casa, a morada. Se ele levasse 2 anos para construir a morada, ela teria que esperar 2 anos. Se ele levasse 6 meses, é óbvio que o noivo, desejoso de possuir a noiva, apressaria o seu trabalho. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Apressaria o seu trabalho, porque ele tem vontade de estar com ela. Mas ela não sabia quando ele ia voltar. Então quando começava o trabalho do amigo do noivo junto à noiva para ela estar pronta? No exato momento em que o noivo partia para sua casa. No exato momento em que o noivo saía da casa da noiva e voltava para sua casa, para a casa do seu pai, nesse exato momento já começava o trabalho de preparo do noivo, do amigo do noivo junto à noiva. Então eu só queria dizer uma coisa para você: o noivo já foi, o Espírito já foi enviado. Quando é que você acha que começou o trabalho do Espírito de nos preparar para nos encontrarmos com o noivo? No exato momento em que o noivo subiu, o Espírito foi enviado, e ali já começou o trabalho dele de nos preparar para nos encontrarmos com Cristo. Vocês estão comigo, gente? Gente, escuta isso aqui. O amigo do noivo, ele tinha 4 funções junto à noiva. Ele tinha 4 responsabilidades com a noiva que ele precisava cumprir, para que quando o noivo voltasse, ela estivesse pronta para recebê-lo. Amém? 4 funções.
A primeira função, vocês estão comigo, pessoal? A primeira função que o amigo do noivo tinha, no contexto judaico, era apresentar o noivo para a noiva. Porque a noiva não conhecia o noivo. Quem apresentava o noivo para a noiva era o amigo do noivo. Tudo que a noiva sabia é que alguém estava tão disposto a casar com ela, que procurou seu pai e pagou um preço. Amém? Isso já deixava a noiva assim. Alguém se interessa por mim. E agora, presta atenção, gente. Agora, o amigo do noivo seria responsável por descrever o noivo para a noiva, para que ela se apaixonasse pelo noivo, através das palavras do amigo do noivo. Vocês estão comigo, gente? Pelo amor de Deus. Presta atenção. A noiva não poderia se apaixonar nem pelo amigo do noivo, e também não poderia se apaixonar pelas coisas do noivo. Ela teria que se apaixonar pelo noivo. Então você percebe que é uma função muito perigosa, porque o amigo do noivo não podia se colocar no meio para não atrapalhar o amor dela pelo noivo, amém? E também não poderia despertar o amor dela pelas coisas do noivo. Ele só podia fazer uma coisa: falar do noivo de tal forma que ela amasse o noivo a partir das suas palavras. Vocês estão comigo, gente? Chega aqui, Carolzinha, rapidinho. Sobe aqui. Gente, Carolzinha, para quem não conhece, namora um menino da nossa igreja aqui chamado Felipe, amém? Você é apaixonado por ele? Mas vamos imaginar que o Felipe e a Carol vivessem no contexto judaico, amém? E que o Felipe tivesse procurado o pai da Carol, tivesse pagado o dote, amém? E eu fosse o amigo do noivo, eu fosse o melhor amigo do Felipe, e ele me mandou para contar para a Carol como ele é, para que ela, através das minhas palavras, se apaixonasse por ele. Quando ele voltasse, ela estivesse amando ele de tal forma que não importa quanto tempo eles passaram juntos, as palavras do amigo do noivo foram suficientes para o coração dela ser aceso. Vocês estão comigo? Gente, seria mais ou menos assim. Imagina um amigo do noivo, tipo assim, vem andando comigo: Carol, você não está entendendo, ele é bonito demais, Carol. Ele deve ter 1,85 m de altura, ele é forte, trabalhador. Carol, é mesmo. Inclusive agora está trabalhando, né? E ele, tipo assim, tem cabelo preto, olhos castanhos, não tem chulé. Está entendendo? A função do amigo do noivo era descrever o noivo de tal forma que a imaginação da noiva começasse a ansiar pelo noivo. Pelo amor de Deus, gente. Mas não apenas isso. Ela não queria apenas descrever como ele era, mas ela também queria, o amigo do noivo queria que o coração da noiva fosse arrebatado pelos sonhos, pelos planos e projetos que estavam no coração do noivo. Gente, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Então imagina, vocês estão comigo aqui? Então imagina, olha, o sonho dele é casar com você. Mas depois que vocês casarem, ele quer ter 4 filhos. Vai se apaixonando, igreja, vai se apaixonando. 4 filhos. E ele quer viajar o mundo levando o evangelho juntamente com você. Ele quer que a justiça, a paz e a alegria do reino de Deus invadam as ruas das cidades juntamente com você. Ele quer que as suas mãos e as mãos dele sejam usadas para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Esses são os sonhos que ele tem no coração dele a seu respeito. Vocês estão entendendo? Vamos aplaudir a Carolzinha, por favor, gente. O amigo do noivo, gente, eu fiz isso com a minha esposa, aí é mais fácil, né? Eu falei de mim para ela começar. Mas, gente, essa era a função do amigo do noivo: descrever o noivo com palavras tão precisas, descrever os seus sonhos, suas ambições, seus projetos de uma forma tão precisa, que a noiva, só de ouvir falar o seu nome, suspirasse de amor por ele. Você consegue entender que é exatamente isso que o Espírito Santo faz juntamente de mim e de você? Irmãos, preste atenção, nós não vemos a Cristo, sim ou não? Nós não podemos tocá-lo agora, sim ou não? Ou alguém aqui já viu Jesus?
Não que isso não possa acontecer, amém? Isso pode acontecer, amém? Jesus pode aparecer, sim ou não? Mas não é comum. Alguém aqui já viu Jesus? Levanta sua mão. Alguém que já tocou em Jesus, sim ou não? Eu conheço gente que já viu Jesus, mas eu nunca vi Jesus, amém? Mas isso não é uma coisa comum. Mas se eu perguntar aqui, quantos são apaixonados por Ele? Levanta sua mão. Mas a pergunta é, como você se tornou apaixonado por alguém que você não vê? Como você se tornou apaixonado por alguém que você não toca? Como é que você se tornou apaixonado por alguém que você nunca teve com ele? Como é que você se apaixonou por alguém que você nunca sentou na mesa? Você não teve um carinho, você não recebeu uma carta, você não recebeu um bilhete. É porque existe alguém que está aí dentro de você dizendo para você: Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E a partir das palavras do Espírito de Deus, você vai ficando doido com Jesus. Aí o Espírito começa a falar assim, e você não sabe, os sonhos dele ao seu respeito, os sonhos dele com você, são maravilhosos. Ele quer te enviar para as nações, ele quer tocar as nações da terra, ele quer levar a mensagem dele através de você, e você fica doido. Amém? Essa era a função. O amigo do noivo era aquele que apresentava o noivo para a noiva, amém? Vocês estão comigo, gente? Segundo, o amigo do noivo era aquele que passava as mensagens do noivo para a sua noiva. Ele era aquele que passava a mensagem de forma correta do noivo para a noiva. Gente, presta atenção, o amigo do noivo não podia acrescentar nenhuma palavra e nem tirar nenhuma palavra. Ele precisava falar fielmente as palavras do noivo para a noiva. Mas não é isso que Jesus disse que o Espírito Santo faria? Jesus disse: o Espírito Santo vai lembrar vocês tudo que eu disse, e vai anunciar a vocês as coisas que estão por vir. Vocês estão comigo, gente? O amigo do noivo falava as palavras do noivo para a noiva. Gente, o Espírito de Deus junto a nós fala as palavras de Jesus ao nosso coração. Ele não inventa nada. O que ele recebeu do Filho é o que ele transmite a cada um de nós, amém, irmãos? Terceiro, o amigo do noivo ajudava a planejar e a executar a cerimônia de casamento. Era responsabilidade do amigo do noivo planejar, amém? E executar a cerimônia de casamento. Presta atenção. O amigo do noivo era responsável para que os planos do noivo a respeito da cerimônia, todos eles acontecessem. Quem ficava incumbido de que aquilo que o noivo esperava, aquilo que o noivo desejava para aquele grande encontro, estivesse lá pronto. Amém, gente? Ele não tinha espaço para palpitar, mas ele era responsável por estar ali executando os sonhos do noivo. Ele não podia se envolver com alguma outra realidade que não fosse o casamento. Ele só podia se envolver com os interesses do noivo. Amém, gente? Presta atenção, ele não podia trazer algo do seu coração para a cerimônia. Ele só podia executar aquilo que o noivo havia planejado para aquele tempo. O Espírito Santo, gente, é essa pessoa que está junto a nós, não apenas nos preparando, mas ele também está preparando o mundo para esse tempo. Você consegue entender isso? Há um trabalho do Espírito sobre nós, mas há um trabalho do Espírito também sobre a criação. Acho que todo mundo já leu esse texto aqui, Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo fala que a criação geme com grande expectativa, aguardando que os filhos de Deus se manifestem, uma manifestação dos filhos de Deus. Só que a gente acha que esse texto está falando sobre os cristãos se apresentarem ao mundo e pregarem o Evangelho, mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando da glorificação. O texto está falando de um tempo em que a glória que antes esteve sobre a criação e foi retirada, porque agora está debaixo de maldição, essa glória voltará para a criação. Mais uma vez a glória de Deus vai tocar cada pedaço da realidade criada, e tudo vai voltar a ser como Deus planejou para ser um dia. Vocês estão comigo aqui? Gente, presta atenção, Deus não tem um plano de fuga, Deus tem um plano de restauração, amém? Ele vai restaurar todas as coisas. Quem aqui já assistiu Crônicas de Nárnia aqui? Ou pelo menos já leu o livro, não sei. Cara, não sei se você entende isso, mas por que o C.S. Lewis fez uma criação que se expressa, que fala
onde as árvores cantam. Os animais são maravilhosos, porque a ideia do C.S. Lewis era levar eu e você a termos um vislumbre do que ele entende por uma criação completamente tomada pela glória de Deus. Porque se hoje você já fica abismado quando você vê um pôr do sol maravilhoso, e essa criação na qual nós contemplamos, ela ainda está sujeita à maldição, você imagina o que o pôr do sol não vai ser quando a glória de Deus tomar o mundo? Vocês estão comigo, gente? Põe a imaginação para funcionar aí. Amém? Então o Espírito, mas quem que vai fazer isso? Quem que é o responsável por vestir a criação de volta da glória de Deus? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Quando o Filho de Deus fender as nuvens do céu, irmão, o Espírito de Deus vai trocar a roupa da criação e vai vestir ela de glória de novo. Ele está responsável por isso. Ele é responsável por comunicar quem é o noivo para a noiva, não apenas o que o noivo tem, não apenas os pertences do noivo. Ele é responsável por comunicar quem o noivo é, quais são os seus sonhos, quais são os seus planos. O Espírito Santo é responsável por falar as palavras do noivo para a noiva. Ele é responsável por preparar a realidade do mundo à nossa volta para a chegada do noivo. E por último, o Espírito Santo, o amigo do noivo, era aquele que ajudava a noiva a se preparar para esse grande dia. Ele era aquele que estava em constante relacionamento com ela para ajudá-la a se preparar. Vocês estão comigo aqui? Fica de pé no seu lugar, já vou encerrar. Apocalipse 19. Olha que loucura isso aqui. Apocalipse 19, versículos 7 e 8 fala assim. Vocês estão comigo, gente? Regozijemo-nos e vamos nos alegrar e dar glórias. Vocês estão comigo, gente? Vou ler de novo para ver se você responde, amém? Regozijemo-nos, alegremo-nos. Vou ler de novo, amém? Vamos lá, gente. Regozijemo-nos, alegremo-nos, dê a Ele glória. Escuta. Por quê? Porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Nossa. Olha isso, gente, escuta o que eu vou falar. Para vestir, foi dado a ela linho fino, brilhante e puro. Nossa, meu Deus. E ele fala assim: o linho fino são os atos justos dos santos. Vocês estão comigo, gente? O Espírito Santo é o responsável por ajudar a noiva a estar preparada para receber o noivo, ou seja, vestida da maneira correta. E o texto está dizendo: vamos regozijar, vamos dar glória, porque chegou o tempo do Cordeiro casar com a sua noiva, e ela já está pronta, ela já se vestiu, foi dado para ela de vestir-se de linho puro, brilhante e finíssimo. Mas esse linho representa o quê? Os atos justos dos santos. Vocês estão comigo, gente? Deixa eu dizer isso aqui. O Espírito Santo é um espírito de santidade. O Espírito Santo é santo, amém, gente? A função do Espírito em nos preparar para nos encontrarmos com Jesus é gerar os atos de Jesus em nós. O que são atos de justiça? E eu vou dizer para você: atos de justiça é fazer aquilo que é errado se tornar certo. Vou repetir, amém? Gente, isso aqui é muito bom, pelo amor de Deus. O que é atos de justiça? Atos justos é você saber que uma coisa é errada e você tomar aquilo que é errado e transformar isso em algo certo. Isso é ato justo, amém? E isso tem a ver com a nossa vida, mas isso também tem a ver com as coisas da nossa volta. Então o Espírito Santo quer nos vestir para nos encontrarmos com o noivo. Só que essa vestimenta tem que ser pura, brilhante, amém? Tem que ser linho finíssimo. Mas isso é ato de justiça, ou seja, pega o que está errado na sua vida e transforma naquilo que é certo, amém? Aí você pode falar assim: nossa, mas isso é muito difícil. Sim, é por isso que o amigo do noivo está aí com você.
É por isso que o amigo do noivo está aí. Porque presta atenção, o poder que você precisa, a capacidade, meu Deus, a capacidade que você precisa, o poder que você precisa para transformar o que está errado em algo certo, para transformar o que é injusto em justo, não vem em você, não está em você, ela vem do Espírito de Deus que está com você. É o Espírito que nos capacita para transformarmos o errado naquilo que é certo. Irmão, é o Espírito de Deus que dá poder para você não clicar naquele site que você sabe que não pode clicar. É o Espírito de Deus que dá a você poder para você não aceitar aquele dinheiro que você sabe que não deveria aceitar. Amém? É o Espírito de Deus que dá poder para você trazer o seu filho de volta para um caminho que ele deveria caminhar, e não esse caminho que você sabe que ele não deveria estar andando. É o Espírito de Deus, irmãos. Ele nos veste de atos de justiça. Ele é o amigo do noivo, e Ele está nos preparando para aquele grande dia, nos apresentando Jesus, nos falando as palavras dEle, preparando o cenário para esse tempo. Gente, pelo amor de Deus, possível que eu e você vamos viver tão distraídos que nós não vamos perceber que nós estamos caminhando para a volta do nosso Senhor. A criação sinaliza para nós que o tempo está próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode levantar suas mãos. Para que o Espírito Santo está com a gente? Para a gente sentir um arrepio? Para a gente ficar chorando, sentindo uma emoção? Tudo isso é muito bom. E Ele faz tudo isso, mas irmão, isso é muito pouco. O Espírito Santo tem um propósito maior de estar em mim e em você. Ele quer nos fazer desejar pelo nosso amado, Ele quer nos fazer desejar pelo nosso noivo. O Espírito Santo quer fazer você amar mais Jesus, a desejar mais Jesus, a ter os seus olhos voltados para Ele, a querer mais da presença dEle. Vamos, levanta suas mãos, levanta suas mãos, levanta suas mãos, vamos.